Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Esse capítulo 3, Paulo ele fala a respeito da igreja, qual é o propósito de Deus para a vida da igreja, e ele vai usar em todo o capítulo 3, do verso 1 até o 23, ele vai usar três metáforas, três figuras comparativas, diferentes, para se referir. Obrigado, minha irmã. E ele vai falar sobre família, ele vai falar sobre campo e sobre templo. Então são três figuras, três metáforas que ele vai aplicar à vida da igreja. E para Paulo, a igreja é uma família porque o alvo dela deve ser sempre a maturidade, desenvolvimento, crescimento espiritual. Então, ele usa essa figura da maturidade, porque o alvo da igreja deve ser sempre a maturidade. Usa a figura da família para se aplicar à igreja, porque o seu alvo é falar sobre a maturidade. Ele vai falar sobre campo, porque também a igreja, ela é quantidade. Ela também é quantidade. E, por fim, ele vai falar sobre templo, porque a igreja, o propósito dela também é qualidade. Qualidade. Então nós vamos, nas próximas semanas, examinar o capítulo 3 nessas três figuras que Paulo ele usa: família, campo e templo. E hoje nós vamos nos ater somente à primeira figura que Paulo usa, que está aí no verso 1 até o verso 4. Então, os 4 primeiros versos do capítulo 3. Amém? Diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo assim mundanos? Duas perguntas que Paulo faz, né? Verso 3 e verso 4. Que o Senhor Deus possa falar ao seu coração nessa noite, através da sua boa palavra. Portanto, queridos, o apóstolo Paulo, diante dessa palavra dirigida à igreja dos Coríntios, demonstra aqui uma expressa preocupação com a condição espiritual que esses irmãos estavam vivendo. O problema da divisão que havia no meio da igreja era apenas um sintoma de um problema mais grave. Nós já vimos isso até aqui, falamos sobre isso nas últimas exposições dessa carta, que toda essa divisão, esse partidarismo que havia dentro da igreja era a ponta do iceberg, que ao mergulhar em águas mais profundas, logo se perceberia que haviam problemas muito mais graves, que estavam refletindo nessa postura, nesse comportamento da igreja. Agora, quando Paulo vai falar diretamente para os coríntios sobre qual é o ideal de Deus para a vida deles, de qual é o propósito de Deus para a vida da igreja, e ao usar essas três figuras, a primeira delas, nós estamos falando aqui a respeito de família, né? Da igreja ser uma família, cujo alvo é a sua maturidade. Paulo, ele não está dizendo aqui, ou se referindo, que existam dentro da igreja duas categorias de crentes. E esse é um engano muito recorrente, muito comum nas igrejas, quando nós lemos textos assim como esses. Quando Paulo ele fala a respeito de carnais e espirituais. Crentes carnais, né? Existe crente carnal, né?
Parece duas palavras opostas, antagônicas uma à outra, né? Então, ou é crente ou é carnal. Agora, crente carnal? Então, Paulo ele não está buscando aqui estabelecer como se dentro da igreja houvesse essas duas categorias de crentes. Os crentes carnais e os crentes espirituais. Os maduros e os imaturos. Então, essa tese de que um crente carnal, ele recebeu a Cristo como Salvador de sua vida, mas ainda não o recebeu como Senhor, isso, sem dúvida nenhuma, é um grande equívoco. Muitos pensam, né? Não, existe aquele crente que recebeu a Jesus como Salvador, mas ainda não tem como Senhor de sua vida. É possível ter a Jesus apenas como um Salvador, mas não como Senhor? É possível alguém que seja justificado, mas ainda não esteja vivendo o processo da santificação? Né? É possível que um crente, né, seja salvo do inferno, mas ainda não esteja vivendo como um cidadão do céu, né, nesse mundo? Então, há muitos problemas em relação a essa percepção, né? Esse ensino, esse ensino de que existe duas categorias de crente, que existe um crente meia boca e o crente, né, que está vivendo o ideal de Deus, né, que está em perfeitas condições, né, dentro do propósito de Deus, vivendo em obediência, santidade. Mas existe aquele crente meia boca, aquele crente que é carnal ainda, que não amadureceu, que não obedece a Deus, que não anda nos caminhos do Senhor, mas é crente, é salvo. Esse ensino, irmãos, o que ele gera na vida da igreja? Para aqueles que acreditam nisso. Ele gera, primeiramente, uma falsa convicção de pecado. E gera também uma falsa segurança da sua salvação. O que, ao final da corrida, ele pode acabar descobrindo uma grande frustração, uma grande percepção. Vivia de maneira confortável, acomodada, convicto de que era alguém salvo, mesmo ainda não sendo o ideal de crente, mas era salvo, e viveu a vida toda assim, dessa maneira tão confortável e tão acomodada. E chegará ao final e ele descobrir que ele realmente pensava ser salvo, mas não era. Então é uma falsa segurança de salvação que vai gerar nele uma frustração. Então uma frase que precisa ficar muito clara em nossos corações. Eu quero que você preste bastante atenção nessa frase. Aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor, a verdade mesmo, irmãos, é que ele nunca recebeu a Jesus como Salvador. Se Jesus ele não é Senhor da vida de tal pessoa, isso significa que essa pessoa nunca recebeu a Jesus como Salvador dela. Porque a grande ênfase de todo o Novo Testamento é o quê? É o senhorio de Cristo sobre a vida do crente e da igreja. Então, Cristo, ele não é Salvador de quem ele ainda não é Senhor. Cristo não é Salvador de quem ainda ele não é o Senhor. Então, se ele não é o Senhor da vida de alguém, ele não, da mesma forma, ele também não será o Salvador dela. O crente que é verdadeiramente salvo, o crente que está no caminho que conduz em direção ao céu, ele não recebe a Jesus apenas como Salvador, mas sobretudo como Senhor da vida dele. Quais são as implicações práticas disso? O que Paulo, ele se volta para os coríntios e os chama de como carnais? O que ele quer dizer com isso? A imaturidade e a carnalidade dos crentes de Corinto eram resultado de dois fatores. Que fatores eram esses? Paulo vai expressar o primeiro fator aí no verso 2. Em primeiro lugar, ele vai dizer que a imaturidade é consequência de não se ter um verdadeiro apetite espiritual. Versículo 2, Paulo ele vai dizer assim: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão,
em condições. Então, a imaturidade dos coríntios, a sua carnalidade, era consequência da ausência de um verdadeiro apetite espiritual. A primeira razão da imaturidade era revelada pela dieta espiritual daqueles irmãos. Paulo ele fala que ele estava dando leite para eles porque eles ainda não podiam receber um alimento sólido. Há alguns que pensam que a diferença entre leite e carne é que algumas pessoas da igreja podem receber determinado tipo de ensino e doutrina, enquanto outros não. Mas será se Paulo está dizendo que algumas pessoas podem receber algum tipo de ensino e que só mais tarde elas vão poder receber outro tipo de doutrina? Será se é isso que Paulo está querendo dizer? Será se existe algum tipo de instrução que é secreta e restrita somente a um grupo de pessoas e que o restante não está ainda habilitado a receber esse tipo de instrução secreta e que só mais tarde eles vão poder estar preparados para recebê-los? Não é isso que Paulo está dizendo. A grande diferença, queridos, na igreja, não é o tipo de doutrina, ou se houvesse dois tipos de doutrina, um tipo de doutrina para um grupo de pessoas e um outro tipo de doutrina preparado para um outro grupo de pessoas. Não é assim que funciona. A diferença está no nível de aprofundamento. A doutrina é uma só. A palavra é uma só. Mas a grande diferença que existe está justamente no fato do nível de aprofundamento, da maneira como nós lidamos com a palavra de Deus. Algumas pessoas de uma maneira muito rasa, superficial. Outros procuram mergulhar em águas profundas. Buscar maior profundidade, conhecimento da palavra de Deus. Então, meus queridos, nós podemos ensinar as mesmas doutrinas para uma classe de crianças e a mesma doutrina nós podemos ensinar para uma classe de doutorandos. Não existem doutrinas secretas e nem dois tipos de doutrinas destinados a um grupo de iniciados e uma outra doutrina destinado aos experimentados. São os mesmos temas que a Bíblia aborda e que podem ser tratados tanto numa classe de neófitos, que são os novos convertidos, quanto também daqueles que são considerados os mais maduros. Cada um sendo tratado em uma linguagem diferente e em um nível de maior profundidade diferente. Mas a doutrina é uma só. Então, a mesma verdade, ela é leite e é carne. No entanto, o que vai diferenciar é o nosso desejo, o nosso anseio de progredir, deixar o leite e avançar para alimento mais sólido. Esse deve ser o anseio de todo crente. Você começa a caminhada se alimentando de leite. Você começa a sua caminhada nadando em águas rasas. Mas o tempo passa, você deve progredir, você deve crescer, você deve buscar se alimentar de alimentos mais sólidos. Buscar águas profundas no conhecimento da palavra. Então, Cristo, ele é tanto leite para os bebês, quanto a carne para os adultos. É o mesmo alimento. O leite materno, né? Há inclusive, muita discussão nessa questão do leite materno, né? Em que há pessoas que acreditam que para um bebê recém-nascido, você já deve incrementar outros tipos de alimentos além do leite materno, né? Mas a sociedade de pediatria sempre busca reafirmar de que o leite materno para uma criança recém-nascida, ela é suficiente para suprir todas as necessidades daquele bebê recém-nascido, né? Então, o que nós aprendemos com relação a isso que Paulo está falando aqui no texto? De que da mesma forma como o leite materno para uma criança recém-nascida supre todas as vitaminas e nutrientes que ele necessita,
O adulto, quando for mais velho, ele não vai viver bebendo do leite materno mais. Isso é uma coisa que ficou para trás. Mas agora ele vai buscar alimentos mais sólidos, que dão a ele os mesmos nutrientes, a mesma força, a mesma vitamina que ele necessita. Então, a questão não é, né, se existem dois tipos de doutrina, mas sim uma verdade só que se aplica a diferentes pessoas, numa linguagem diferente, em um nível de profundidade maior. É por essa razão que a Bíblia, ela é uma só, e você pode pregá-la para diferentes públicos. Você pode falar para uma pessoa com doutorado, com PhD, mas você pode falar também para um analfabeto. Ambas vão receber o ensino, a mesma doutrina, e vão ser da mesma forma impactados, cada um a sua linguagem, cada um dentro do seu nível de profundidade. Então, queridos, isso é algo que precisa ficar muito claro para nós. O que acontecia com a igreja de Corinto? Era que havia passado muito tempo, já havia passado muito tempo em que aqueles irmãos congregavam juntos na igreja. No entanto, os crentes ainda viviam nos rudimentos da fé, nos princípios elementares que o autor dos Hebreus fala. Ou seja, ainda viviam se alimentando de leite materno. Você consegue imaginar um adulto, né, que cresce, amadurece, chega na sua fase adulta, né, e ainda continua se alimentando do leite materno, né, bebendo leite materno? Ai, chegou na hora do meu leitinho. Imagina um adulto falar um negócio desse, né? A realidade da igreja dos Coríntios é exatamente essa. Os anos passaram, mas ao invés dessa igreja crescer e amadurecer e passar a provar de alimentos sólidos, ainda estavam vivendo os rudimentos da fé, se alimentando de leite. Eles não demonstravam sinais de maturidade e conhecimento, muito menos poderia se perceber isso na prática da palavra de Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós conseguimos perceber o quanto uma igreja ela é madura no nível em que ela pratica a palavra de Deus que ela recebe. É assim que a gente avalia se uma igreja ela amadureceu ou não espiritualmente. É o quanto essa igreja ela pratica e obedece aquilo que ela está ouvindo na palavra de Deus. A prática da palavra de Deus, a obediência, a resposta que nós damos à pregação, ao ensino, à instrução, isso é o que vai demonstrar o quanto nós estamos amadurecidos. Então, uma igreja que está há anos ouvindo a pregação, recebendo instrução, ouvindo a palavra, mas não pratica a palavra de Deus que está ouvindo, isso é a mais clara demonstração da sua imaturidade. Bebês ainda recém-nascidos na fé, crianças espirituais, ainda correm atrás de leite espiritual. Por isso, para mim, é muito preocupante, né? Quando às vezes eu vou conversar com certos crentes, que são crentes de longa data, né? E às vezes estão impressionados e admirados com certos pregadores que estão na mídia hoje. Quando você vai procurar saber quem é esse pregador, você vê quanto que às vezes é uma mensagem, muitas vezes humanista, antropocêntrica, um verdadeiro coach, né, das igrejas, pregadores que em nada conduzem a uma profundidade do evangelho. São pessoas que muitas vezes até transmitem uma mensagem de prosperidade, uma mensagem humanista, antropocêntrica. E às vezes eu fico preocupado em ver pessoa admirada, falando da referência que esse pregador é para ela. E aí isso demonstra o quanto que essa pessoa ainda é uma criança espiritual, mesmo estando anos de caminhada dentro da igreja, né? Então, queridos, é por isso que Paulo chama a igreja dos Coríntios de crianças espirituais. O texto que eu mencionei, Hebreus capítulo 5, verso 11 a 14, ele revela que a maturidade, ela não é apenas uma questão de conhecimento, mas, sobretudo,
de prática. Existem crentes que nunca abandonam os rudimentos da fé cristã. Crentes que não desenvolvem, que não crescem, que não amadurecem, não se aprofundam, estão sempre bebendo leite. Isso é uma mais dura realidade das nossas igrejas. E muitas vezes são pessoas que estão ocupando cargos de liderança. São pessoas que muitas vezes têm voz ativa dentro da igreja. É o que torna muitas vezes a convivência e o trabalho dentro da igreja algo extremamente difícil. Quando se tem pessoas ainda imaturas, pessoas que estão vivendo os rudimentos da fé, bebendo leite espiritual, e muitas vezes elas estão, não é só assentadas nos bancos da igreja, mas muitas vezes ocupando cargos de liderança, muitas vezes atuando à frente de trabalhos. São pessoas que, às vezes, eu tenho certeza que você deve conhecer muita gente assim, né? São pessoas que a gente anda pisando em ovos, né? São cheios de milindres, porque qualquer coisa que você falar, aquilo pode magoar, e aquilo ali pode gerar uma revolta, e aquilo gerar um problema, um desgaste, e aquilo ali vai gerar uma tempestade no copo d'água, né? Imaturidade. É a falta da prática da palavra de Deus. A maturidade, queridos, lembre-se sempre disso. Ela nunca é alcançada somente mediante o conhecimento da palavra de Deus. O autor dos Hebreus, ele vai nos dizer que o alimento sólido é para os adultos, que vem pela prática da palavra de Deus, e assim tiveram suas faculdades exercitadas. Hebreus capítulo 5, verso 11 a 14. Então, por que é que os crentes de Corinto eram bebês espirituais? Por que eles não tinham crescido e se desenvolvido espiritualmente? Porque eles ouviam, mas não colocavam em prática. É a mesma coisa do médico falar para você: olha, você tem um problema de saúde e a única esperança que você tem de melhorar é se você fizer isso. E você sai dali do consultório do médico com todas aquelas recomendações que ele passou para você, que é um caminho de vida, um caminho de esperança, de terem dias melhores, e você simplesmente amassa aquilo ali, joga fora e continua vivendo do seu jeito, do jeito que você acha que é melhor. Adiantou alguma coisa? Então, adianta a pessoa, domingo após domingo, vir à igreja, ouvir pregação. Às vezes o pastor está ali na frente, né, está falando, a boquinha do pastor está mexendo, e ele está olhando para o pastor e está só enxergando aquela figura gigante ali com a boca mexendo, e som nenhum daquilo ali está penetrando na mente e no coração, né? E a pessoa vai embora para casa do mesmo jeito que ele entrou aqui, ou talvez até pior, né? Se alguma coisa não trouxe nenhum incômodo, né, ou desgaste durante o culto, ele vai embora, pode ser até pior. Então, queridos, a maturidade espiritual, o progresso espiritual, o crescimento, ele não vem somente de ouvir ou de conhecer, mas de praticar sobretudo, né? E é por isso que Paulo ele está dizendo que é preciso que alguém chegue e ensine sempre as mesmas coisas. É por isso que Paulo ele está dizendo que, por vezes, a pregação ela tem que se tornar até repetitiva. Nossa, mas o pastor vai falar sobre esse assunto de novo? Por que será? Quando você chega para o seu filho pequeno e fala assim: menino, vai tomar banho. Ele vai na primeira vez que você fala? Quisera nós que fosse assim, desse jeito, né? Você fala assim: menino, vai tomar banho. E na primeira vez ele já pega as coisas, ele vai, né? Você tem que falar às vezes 5, 10 vezes. E eu lá em casa, por exemplo, eu tenho que falar 200 vezes. Às vezes eu tenho que chegar e tenho que pegar pela mão e falar assim: vem cá, vamos lá e faz o que eu estou te falando. Porque às vezes só falar não está adiantando, né? E a pregação é a mesma coisa.
Às vezes o pastor parece ser repetitivo, mas é porque a mensagem talvez ela esteja batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando, e ela não está entrando no lugar onde que ela precisa entrar. Que é formar em nós a mente de Cristo, que é gerar em nós progresso, crescimento espiritual. O crente imaturo, ele está sempre empolgado com os rudimentos, né? Ele está sempre empolgado com os rudimentos. No entanto, ele nunca demonstra interesse em se aprofundar na palavra. Quanto mais raso a mensagem, para ele, melhor. Ele sempre se empolga com a mensagem que é superficialmente, né, raso, né? Mas quando a gente fala a respeito de se aprofundar na palavra, de ter um tempo maior de estudo, né, de maior profundidade na palavra, e aí o que acontece? A pessoa geralmente ela sai, né? Então, queridos, se não tem apetite por alimentos sólidos, você não vai encontrar nenhum desejo, nenhum gosto por melhor, um aprofundamento melhor das Escrituras. Você não vai encontrar nenhum desejo de progredir, de crescer, de encontrar prazer na lei do Senhor, de se afadigar no estudo da palavra. Em segundo lugar, as duas razões que Paulo ele dá para a imaturidade da igreja dos Coríntios. A primeira, ele fala a respeito da ausência do apetite espiritual. A segunda é em consequência a uns relacionamentos mal orientados. Veja aí o verso 3 e 4, texto que diz: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo também assim mundanos? Então veja só, que a imaturidade, ela é conhecida quando os crentes, eles deixam de viver em união para formarem partidos dentro da igreja. Veja que a imaturidade, queridos, ela se torna evidente, ela se torna conhecida, quando ao invés do crente ele buscar construir pontes para uma comunhão verdadeira, na verdade ele está mais preocupado em cavar abismos nos relacionamentos. Ao invés da pessoa buscar humildemente uma reconciliação com o outro, na verdade ele busca se afastar cada vez mais e criar abismos cada vez maiores na relação entre eles. É aí que você percebe o quanto a pessoa é imatura. Quando, ao invés de trabalhar em prol da unidade do corpo, a pessoa acredita que é possível ser membro de um mesmo corpo, mas viver de forma separada e distante do outro. Como que seria possível uma coisa dessa? Imagine um corpo em que um membro que está fixado ao corpo, ele não comunica com o outro. Imagine só se a minha perna não comunicasse com o meu restante do corpo, né? Onde que eu quisesse ir, ela não me levaria até lá. Por mais que eu quisesse, por mais que a minha cabeça mandasse ordens e comandos, vamos caminhar, vamos levantar, né? O braço precisa estender a mão até um copo de água, a boca e a garganta precisa conduzir essa água para o restante do corpo, trazendo refrigério, benefício para todo o corpo. Mas a perna ela não comunica com o restante do corpo, então eu não vou caminhar em direção. Vocês podem ficar aí chorando e querendo o que vocês quiserem. Eu não vou levantar daqui, eu não vou levar você até lá. É assim que muitas vezes nós temos membros dentro do corpo que não querem se comunicar com o restante do corpo. Membros que ao invés de buscar ter uma unidade, construir pontes de comunhão, está mais preocupado em cavar abismos de separação dentro do corpo. Muitas vezes são pessoas que
ao invés de serem ministros de reconciliação, está sempre se envolvendo com intrigas, contendas, formando partidos e grupos dentro da igreja. Irmãos, coisa triste de ver. Uma das coisas mais tristes que eu já pude contemplar na vida de uma igreja foi quando nós descobrimos, eu ainda não era o pastor titular da igreja, auxiliava o pastor titular da igreja, mas nós descobrimos que haviam grupos se reunindo secretamente na casa de irmãos para traçar planos de como derrubar o pastor da igreja. Isso, irmãos, talvez você se espante com isso, mas é uma das coisas talvez mais comuns que a gente pode achar dentro de igreja. Pessoas que se reúnem para falar mal de irmãos, pessoas da igreja, ou até mesmo até do próprio pastor, da liderança. Não dá para chamar de crente, né? Não dá nem para chamar de crente, né? Então, são pessoas que são mal intencionadas, né? São pessoas que estão ali dentro para arrumar confusão. Agora, pessoas que muitas vezes não têm essa preocupação de estar unido, né? Porque o nível de imaturidade ele pode ser tão grande que a pessoa, às vezes, ela nem entendeu o que realmente significa ser um discípulo de Cristo. Pensar em perdoar os seus inimigos, amar aqueles que te perseguem, te odeiam, né? Estar sempre pronto a caminhar junto, abraçar aquelas pessoas, mesmo aquelas que te feriram. Não há nada que nos torne mais semelhantes a Cristo do que demonstrar esse amor com aquelas pessoas mais indesejáveis, né? Não há nada que nos torne mais semelhantes a Cristo do que no ato de perdoar e amar aquelas pessoas que nos perseguem, né? Mas pessoas imaturas, elas ainda não compreenderam esse preceito tão fundamental e tão importante, imprescindível para ser um cristão, para ser um discípulo de Cristo. Então veja só o que Paulo ele vai nos ensinar, né? A pessoa imatura, ela vai revelar sua imaturidade na igreja quando ela cria e segue em facções dentro da igreja, ao invés de buscar sempre trabalhar em prol da paz. E Paulo ele usa a expressão aqui crianças no texto, né? No versículo 3, ele vai se referir, né, a essa palavra crianças. No verso 1, ele vai usar essa palavra crianças em Cristo, né? No versículo 1, justamente para se referir aos crentes de Corinto. E a palavra carnal é aquela utilizada aqui por uma vida que não é dirigida pelo Espírito Santo. Lembra que na sessão anterior nós vimos que há uma sabedoria que Paulo ele dispunha para compartilhar com a igreja, mas que somente aqueles que tinham o Espírito Santo poderiam compreender ela. Ou seja, há uma verdadeira espiritualidade que se manifesta através de um padrão de vida e que revela que esta pessoa ela é conduzida e dirigida pelo Espírito Santo. No que diz respeito a crentes na igreja que são maduros na fé, são pessoas cuja vida são dominadas pelo Espírito Santo, são dirigidas pelo Espírito Santo. Sua sabedoria, que procede de Deus, a mente de Cristo que é formada nelas, é resultado de uma vida dominada pelo Espírito de Deus. Mas crentes imaturos, crentes que agem como carnais, são crentes que ainda não entenderam o que é a palavra de Deus, não buscam colocar em prática aquilo que têm ouvido na palavra de Deus, e suas vidas não são conduzidas e dominadas pelo Espírito Santo. Pessoas que não conseguem discernir essas verdades espirituais. E é por essa razão que Paulo se refere a elas como pessoas que têm inveja e que provocam divisões na igreja, que estão mais preocupados em seguir líderes humanos, não discernem qual é a vontade de Deus,
E a palavra aqui, né, que Paulo usa para carnais, no versículo 1, ela tem uma tradução que significa feitos de carne. E no versículo 3 ele usa novamente a palavra carnais, mas que no seu original tem um significado um pouco diferente, que é dominado pela carne. Ou seja, se na primeira palavra, Paulo diz que eles são como carnais, porque não haviam crescido por falta de alimento sólido, já na segunda palavra, no versículo 3, Paulo ele já faz aqui uma censura moral. Ou seja, eles eram carnais porque eles andavam segundo a vontade da carne. E o termo carnais aqui, ele denota exatamente essa relação dinâmica e ética. É o ponto de vista orientado para o ego, né? Aquilo que persegue os seus próprios alvos, aquele que persegue os seus próprios alvos numa independência ou autossuficiência de Deus. Paulo chama os crentes de Corinto de carnais, porque eles estavam criando partidos dentro da igreja, seus corações estavam carregados de inveja, de dissensões, estavam muito mais preocupados em seguir a filosofia do mundo, ao invés de seguir a orientação da palavra de Deus. Se importavam muito mais com um tipo de pensamento mundano do que andar dentro da igreja, colocando em prática aquilo que recebiam na pregação, no ensino. Por isso que eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. O outro grupo ainda falava: eu sou de Cristo. Paulo então chega até eles e diz: vocês são como carnais. Na medida que vocês estão criando grupos dentro da igreja, se dividindo entre vocês. A verdade é que a igreja dos Coríntios havia pouco amor e muita competitividade entre eles. Não havia unidade, não havia amor, mas havia dissensão, briga, partidarismo. Os partidos dentro da igreja são sinal de imaturidade, de carnalidade. Todas as vezes que você vê uma igreja que não anda em unidade, mas ao contrário, existem grupos dentro da igreja que brigam entre eles, isso é sinal de uma igreja imatura e carnal. Uma igreja que caminha sendo dominados pela vontade da carne, pelos desejos da carne. Hoje há muitos cismas e rachas dentro das igrejas, né? Quantas igrejas você conhece que já passaram por situações assim, de divisão, de racha? Grupos que saem de dentro da igreja para formar outra igreja, por conta de briga, de dissensão, partidarismo dentro da igreja. Porque são crentes imaturos, bebês, que vivem se alimentando de leite espiritual. Nós vemos muitos pastores atualmente que se tornam líderes das igrejas porque são carnais e andam segundo os homens, não segundo o Espírito de Deus. Há muitos obreiros que são impostores e que se arrogam como donos da igreja e tratam a noiva do Cordeiro como uma propriedade pessoal deles. Essa atitude é uma atitude triste de usurpação. E nós precisamos, queridos, estar muito atentos a isso. Porque o alvo de Deus para a vida da igreja é a maturidade. É a maturidade. O propósito de Deus para a vida da igreja é que ela cresça, sobretudo espiritualmente, no conhecimento, mas também na prática, na obediência da palavra de Deus. Crentes que conhecem tão pouco das Escrituras. Crentes que muitas vezes, olha só como é que é o nível da imaturidade. Muitas vezes agem de maneira equivocada e querem argumentar usando a própria Bíblia para justificar os seus atos. Nós precisamos estar preocupados e atentos em relação a isso. Deus quer que nós cresçamos em maturidade, que nós observemos a palavra de Deus, mas coloquemos ela em prática. E, sobretudo, trabalhemos pela unidade do corpo, buscando colocar em prática a palavra de Deus por meio do amor, por meio da união, dos nossos relacionamentos, a reconciliação. Nós precisamos estar muito atentos a isso.
O que Deus espera dos membros da igreja é que eles sejam crentes maduros. Nós não temos de seguir homens, nós não temos que colocar pastores em um pedestal, de maneira alguma. Os pastores, eles têm uma responsabilidade de apontar a igreja para Cristo. Esse é o dever do pastor, é apontar a igreja para Cristo. Mas nunca a igreja deve colocar o pastor em um pedestal, fazer um verdadeiro culto à personalidade. Jesus é o fundamento da igreja, ele é o edificador, o dono, o protetor da igreja. E somente Jesus Cristo, ele é digno de receber a honra, a glória dentro da igreja. Amém? Eu quero trazer duas aplicações importantes ao seu coração, para que você leve diante de tudo isso que foi dito aqui para casa. Primeiro, o crescimento na fé é algo imprescindível para a sua vida. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, que você cresça espiritualmente, que você amadureça. Mas isso é algo que se faz progressivamente. Ninguém amadurece da noite para o dia. Ninguém cresce e deixa de ser criança e se torna adulto da noite para o dia. Isso acontece progressivamente, é todos os dias. A cada dia você anseia e busca mais pelo Senhor. Você busca conhecer e também obedecer e praticar a palavra de Deus. Mas isso acontece progressivamente, todos os dias. O que você precisa fazer então em relação a isso? Você precisa investir tempo no seu progresso espiritual. Você precisa investir tempo na sua santificação pessoal, no seu crescimento. Então, valorize demasiadamente todas as oportunidades que Deus conceder a você de estar em ambientes que proporcionam crescimento espiritual. Quantos ambientes e quantos momentos a igreja que você pertence, ela proporciona para você, para o seu crescimento espiritual? Nós temos a quarta-feira, estudo bíblico, domingo de manhã, escola bíblica dominical, temos o culto com a pregação, culto à noite com exposição da palavra, nós temos grupos dentro da igreja, jovens, crianças, homens, mulheres, que se reúnem para o crescimento espiritual. Você tem oportunidades de se reunir informalmente com seus irmãos fora também do ambiente da igreja, para ter momentos de comunhão e de crescimento espiritual. Você tem uma segunda-feira, um ateliê, que você pode ir lá fazer um bordado, pintar um tecido e depois orar, tomar um café e crescer espiritualmente. Você tem um núcleo de estudos contínuos dentro da igreja, que todo primeiro sábado de cada mês te proporciona um crescimento, águas profundas para você mergulhar e se aprofundar da palavra de Deus. Quantas oportunidades existem na igreja? Esteja presente em todas elas, ou pelo menos no máximo dessas oportunidades. Abrace isso como algo precioso e valioso para a sua vida, que vai te ajudar no crescimento, no progresso, na maturidade. Saiba que existe muita coisa em jogo no que diz respeito à sua vida. Há uma grande batalha espiritual sendo travada por você. Então, não se contente em ser um bebê espiritual. Não se contente a passar anos sem conhecer a palavra de Deus e praticá-la todos os dias. Uma última aplicação que eu quero trazer ao seu coração é: não importa quanto tempo você esteja na igreja, faça um exercício disciplinar. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro do seu coração. Procure por áreas na sua vida em que você necessita de um melhor amadurecimento. Você já fez isso alguma vez? Você já olhou para dentro de você e buscou em áreas, setores da sua vida, do seu coração, da sua mente, que talvez careça de um cuidado melhor, de um amadurecimento melhor? Talvez muitos problemas na sua vida existam
porque você ainda não procurou fazer esse diagnóstico. Talvez você ouviu uma pregação, saiu de casa achando que o pastor tinha preparado um sermão para falar diretamente para você e saiu magoado. Outro dia teve um jovem, né? Falou que a mãe contou para o pastor os segredos dele, né? Brigou com a mãe, falou: mãe, você contou para o pastor tudo da minha vida. E às vezes isso acontece, né? Às vezes Deus está falando e às vezes você talvez acha que aquilo está te ferindo, está te magoando, né? Talvez é uma área na sua vida que você precisa pensar, só precisa amadurecer. Talvez um irmão passou perto de mim, não me cumprimentou e eu fiquei chateado. Será que aquele irmão está com raiva de mim? Poxa, talvez quem precisa amadurecer é você. Né? Talvez você precise amadurecer nessa área. Há quantas áreas na nossa vida, né? Nós precisamos fazer esse diagnóstico, essa sondagem, né? E chegar a esse diagnóstico. Qual é a área da minha vida que eu talvez ainda precise amadurecer? Que eu preciso de um melhor aprofundamento? Então lembre-se que você recebeu de Deus a mente de Cristo por meio do Espírito Santo. E se você tem a mente de Cristo, se o Espírito Santo habita no seu coração, tenha essa preocupação de olhar para dentro de você. Ver se existe algo ainda que careça de um melhor amadurecimento, para que você possa chegar à estatura do varão perfeito, né, como a Bíblia diz, possamos crescer em tudo, tendo Cristo como cabeça, né, sendo tudo em todos. Esse é o desejo que Deus tem para nós, como seu povo, como sua igreja, como seus filhos, que nós progridamos na vida, cresçamos, avancemos, sejamos cristãos maduros, que não somente conhecem a palavra, mas sobretudo coloquem em prática e sempre vise a unidade do corpo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Mansara, esteja fazendo essa oração por nós, por favor. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós já vamos orar, encerrando o nosso culto. Vamos nos colocar de pé em nossos lugares para a gente estar orando, finalizando. Eu quero reforçar aqui alguns avisos importantes, né? No sábado nós teremos às 4 horas o culto, como já foi dito e orado aqui, na casa dos irmãos Josiel e Maiara, lá no Morro Cavado. Uma oportunidade da igreja estar presente ali e fazer a diferença, né? Buscar levar a palavra, uma palavra amiga, uma palavra evangelística, um tempo de oração também com aqueles irmãos, né? Nós teremos no domingo que vem, na parte da manhã, após a escola bíblica dominical, teremos um culto administrativo também no próximo domingo, tá? Então não deixe de participar somente da escola bíblica dominical, mas venha participar também do culto administrativo. Você que for membro dessa igreja, também é muito importante a sua participação aqui. Amém? Algum outro aviso que eu não me recorde agora? Acho que não, né? Vamos orar.
vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporcionou aqui. Continuemos orando pela vida da igreja, né, para que Deus continue despertando os nossos corações para a oração, para o estudo bíblico, cresçamos em maturidade, né, espiritualmente. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós exaltamos o Teu nome, nós Te bendizemos, ó Pai, um Deus tão grande, majestoso, um Deus tão santo, tão perfeito, que ama pessoas tão falhas e pecadoras como nós somos, ó Deus. Sua misericórdia é algo que vai além da nossa compreensão. Seu amor por nós é tão grande, ó Deus, tão infinito, ó Pai, e consola os nossos corações. Traz para nós uma esperança verdadeira, ó Deus, e segura, porque sabemos que esse amor que o Senhor tem por nós, Ele nunca falhará. O Senhor jamais nos desamparará. E a prova disso, ó Pai, é saber que mesmo diante de tudo que vivemos nesse mundo, o Senhor se importa conosco em cada detalhe da nossa vida. O Senhor ministra aos nossos corações a direção, a instrução, presentes na Tua palavra, que servem para nós como alimento espiritual e que nos conduzem, ó Pai, a um progresso, a um avanço na nossa comunhão com o Senhor. E que possamos continuar sempre assim, firmes, perseverantes, caminhando sempre em direção